Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o live action de Aladdin. Então, bora começar o vídeo. O filme começa com um gênio no barco com um corpo humano com duas crianças. Ele era o pai delas e tinha uma mulher de costas. Então ele vai contar para as crianças a história do Aladdin, da princesa e da lâmpada mágica. E então ele começa a cantar A Noite na Arábia até aparecer o Abu e o Aladdin roubando. A noite da Arábia e o dia também. Porém, o Aladdin divide o pedaço de pão que ele tinha pegado com uma família. E então a cena corta para ali próximo a Jasmine dando uma fruta para uma criança. Só que acham que a Jasmine estava roubando por ela não ter dinheiro. Então o Aladdin aparece e pede para ela confiar nele. E eles são perseguidos ao som de Correr para Viver. Tenho que correr e ser ligeiro, pular pra me livrar. Então a cena corta para o Jafar jogando um cara no poço porque ele não tinha encontrado o diamante que ele queria. E também porque ele disse que o Jafar era o segundo na linha de sucessão ao trono. E cortando de volta para Aladdin, ele leva a Jasmine para conhecer a sua casa. E ela fica encantada ao ver a cidade do alto. E ela fala para o Aladdin que se chama Dália. Só que ele sabe que ela é do palácio. E ele acha que ela trabalha para a princesa. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E desde que a rainha morreu, o sultão não queria mais que a sua filha saísse do palácio porque ele tinha medo. Então ela toca uma música no violão do Aladdin e o Aladdin fala que aquela era a música que a mãe dele tocava pra ele quando ele era criança. E a mãe da Jasmine também tocava a mesma música. E o Aladdin até menciona o pai falando que o pai dele havia morrido. Só que tipo, eu ia gostar até se eles fizessem uma adaptação do Aladdin e os 40 Ladrões. Só que eu acharia que poderia deixar sem o Iago mesmo. Eu vou até botar aqui nos cards o link do vídeo da animação que eu já fiz, tá bom? Pra vocês assistir depois. Então, outro príncipe aparece na cidade pra cortejar a princesa e a Jasmine percebe que ela precisa ir embora correndo. Só que ela vai triste porque acha que o Aladdin roubou o bracelete que a mãe da Jasmine tinha dado pra ela. E no meio do cortejo, o Aladdin é xingado pelo príncipe falando que ele era um pobre inútil. E na verdade havia sido o Abu que tinha roubado o bracelete. E já no cortejo, aquele príncipe é um babaca. Inclusive, a Disney falou que ia fazer um live action desse cara. Não sei pra quê, também não precisa e também nunca mais foi comentado. Acho que foi cancelado. Só que a Rajá é muito boa porque ela assusta esse príncipe. Só que o Jafar queria invadir Sherazade. Só que Sherazade era uma aliada porque a mãe da Jasmine havia vindo de lá. E o cajado do Jafar faz o sultão fazer o que ele quer por um breve momento. Mas esse feitiço não consegue se segurar por muito tempo. E o sultão também não lembra de nada que aconteceu. E a Jasmine fala pro pai que ela queria ser sultana, só que ele fala que o marido dela que deveria ser o sultão. E o Jafar fala pra ela se pôr no lugar dela, porque princesas não deveriam falar, não deveriam ter voz. Então ela canta uma parte de Ninguém Me Cala. Ninguém me cala, todos querem me ver quieta. E lá fora do palácio, o Aladdin estava tentando entrar para poder devolver o bracelete para ela. Só que nisso a gente percebe que a Jasmine quer o trono e o Iago também percebe que o Aladdin estava dentro do palácio. E a Dália fala que a Jasmine pode se casar com qualquer cara que ela quiser, porque ela não precisava conversar com o próprio marido. Só que ela queria, na verdade, o menino que ela viu no mercado. E logo depois disso, o Aladdin aparece no quarto dela para devolver o bracelete. E a Dália precisa fingir que ela era a princesa. A Rajá parece gostar do Aladdin. E ele promete pra Jasmine que ele vai voltar. Só que ele acaba sendo pego pelo Jafar. E ele conta ao Aladdin que aquela que ele estava conversando era na verdade a princesa e que ela estava apenas brincando com ele, porque o Jafar também havia sido um ladrão. O Jafar começa a falar para Aladdin que ele pode ser rico para poder impressionar a princesa. Então ele leva o Aladdin até a caverna dos tesouros para poder pegar a lâmpada mágica. E isso iria fazer com que o Aladdin fosse rico. Pelo menos é o que o Jafar diz. Enquanto isso, a Jasmine estava no castelo esperando por ele, mas ele não chega nunca. Então, voltando ao Jafar, ele fala para Aladdin que ele não pode pegar nenhum outro tesouro que esteja lá dentro. Não importa o quanto isso fosse tentador. E lá dentro da caverna, o Aladdin e o Abu encontram um tapete mágico. E o Aladdin consegue pegar a lâmpada, mas o Abu é tentado a pegar um rubi. Então a caverna começa a pegar fogo e eles tentam sair com a ajuda do tapete. Porém, eles acabam ficando presos perto da saída da caverna. O Jafar pede a lâmpada
o Aladdin entrega, mas ele acaba deixando o Aladdin lá pra morrer. Então ele cai de uma altura muito alta e o tapete consegue pegar ele no ar. Porém, não dá pra ver como o Abu pega a lâmpada de volta do Jafar e devolve para o Aladdin. Só que agora eles estavam presos dentro da caverna. E o Aladdin tenta limpar a lâmpada para ver o que estava escrito, só que ao fazer isso, sai um gênio de dentro dela. Agora ele estava azul e não na forma humana. O Aladdin fica boquiaberto e não sabe as regras do gênio. Então ele canta Nunca Tive um Amigo Assim. Faça o seu pedido, o que quiser, nunca teve um amigo assim. Então mesmo depois da música, o gênio tem que explicar que o Aladdin tem apenas 3 desejos. E que ele não tem como desejar mais desejos, não tem como trazer o amor pra ele e não tem como trazer ninguém dos mortos. Então ele deseja que o gênio o tire da caverna. E o gênio consegue fingir ser uma pessoa normal. Eu acho que com isso foi pra não gastar tanto efeito prático e tanto efeito especial no filme. Então Aladdin pergunta pro gênio o que ele desejaria se pudesse. E o gênio responde que ele queria ser livre, porque ele não poderia se libertar, alguém teria que pedir isso por ele. Então Aladdin fala pro gênio que ele ainda tem 3 desejos, porque quem desejou a primeira vez foi o Abu, porque foi ele que esfregou a lâmpada. Então o Aladdin conta pro gênio sobre a Jasmine e ele deseja o seu primeiro desejo, que seria se tornar um príncipe. E eles escolhem até o look juntos. E o gênio também conta que as pessoas não vão reconhecer que aquele ali era o Aladdin. Então agora ele era o príncipe Ali de Abábua. Então eles chegam em Ágraba para fazer um novo cortejo a Jasmine, cantando o Príncipe Ali. Príncipe Ali é esse aqui, Ali Abábua. A primeira conversa que o Aladdin Príncipe tem com a Jasmine vai de mal a pior, porque ele fala que ela pode ser uma pessoa comprável, dando cremes, dando coisas pra ela. Então naquela noite vai ter um baile, que é onde o Jafar começa a suspeitar do príncipe Ali. Então agora o Aladdin teria que dançar para poder impressionar a Jasmine. Ele faz isso com a ajuda do gênio, mas o gênio acaba exagerando e estragando tudo. Só que o gênio precisa agora distrair a Dália para que o Aladdin consiga conversar sozinho com a Jasmine. Então, quando o Aladdin chega, a Jasmine estava procurando a Baba nos mapas e não estava achando, e pede para que ele mostre para ela. Então, um gênio que coloca a Baba no mapa para ela poder ver. E a Rajá também gosta do príncipe Ali do mesmo jeito que gostou do Aladdin. Então ele pergunta se a Jasmine queria conhecer o mundo ideal e se ela confia nele. Então tem um número musical de uma das músicas mais bonitas de toda a Disney. O mundo ideal, um mundo que eu nunca vi. Então ela sabe que o príncipe Ali era o Aladdin, só que ela não reconheceu ele antes e eles acabam se beijando também. Então, depois ele conta pro gênio que ele conseguiu convencer a Jasmine de que ele era realmente um príncipe. Porém, no dia seguinte, o Jafar captura ele. Ele queria a lâmpada, só que o Abu e o tapete fogem com ela. E então, ele joga o Aladdin amarrado numa cadeira do alto do castelo para dentro da água. O Abu joga a lâmpada dentro da água, o Aladdin consegue esfregar a mão para poder tentar tirar o gênio de lá, mas ele começa a ficar sem ar. Mas o gênio só poderia ajudar de fato o Aladdin se ele desejasse. E então, para tentar ajudar, ele meio que faz um contrato para o Aladdin assinar. Ele tenta mexer a mão do Aladdin para ele poder escrever, para usar aquilo como se fosse um pedido. E por incrível que pareça, funciona. Então o Aladdin acaba usando o seu segundo desejo. O Jafar tenta fazer a cabeça do sultão contra o Aladdin, só que a Jasmine o defende e conta pro pai tudo o que aconteceu. Então eles percebem que o Jafar controla o sultão com um cajado. O Aladdin consegue roubar e quebrar o cajado, fazendo com que o sultão se liberte do controle do Jafar. Então o sultão coloca o Jafar atrás das grades, mas o Iago consegue roubar a chave, fazendo com que o Jafar se solte. E eu tô tipo o papagaio dos infernos. E depois disso tudo, o Aladdin tenta contar toda a verdade para o sultão, de que ele na verdade não era um príncipe, mas ele não consegue, porque o sultão fala que ele era como um filho para ele. O Aladdin agora queria usar o seu último desejo, mas não seria para poder libertar o gênio. E nisso eles acabam brigando. Então o Aladdin acaba voltando para a rua e o Jafar consegue roubar a lâmpada dele. Então o Jafar volta ao castelo com o gênio e revela ele para todos. E como primeiro desejo, ele decide assumir o trono de Ágraba. E nesse momento o Aladdin percebe que a lâmpada sumiu. E um dos soldados, ele é leal ao Jafar por ele agora ser sultão. E ele continua querendo invadir Sherabad. Só que quando a Jasmine vai ser levada para o calabouço, ela canta Speechless de novo. I won't be silent.
Então ela conversa com o soldado que era o Hakim e faz ele mudar de ideia. Então a sua lealdade volta ao antigo sultão. Então o próximo desejo do Jafar era se tornar o maior feiticeiro de todos os tempos. E nisso, o cajado dele que estava quebrado volta. E nesse momento, o Aladdin chega e tenta pegar a lâmpada. Mas ele é desmascarado na frente de todo mundo. Então, todos agora sabem que o príncipe Ali não existe. O Jafar manda o Aladdin para os confins da terra e ele perde o Abu. Mas o gênio manda o tapete ir lá para ajudar eles. Então Jafar força a Jasmine a querer se casar com ele. E enquanto isso, o Aladdin acha o Abu quase congelando no gelo. E é nessa hora que o tapete aparece. E voltando a Jafar, ele agora estava se casando com a Jasmine. Mas ela não aceita se casar com ele. Ela rouba a lâmpada e pula do castelo na hora que o Aladdin estava passando com o tapete. O Jafar manda o Iago ir atrás deles e ele transforma o Iago num papagaio gigante para isso. E nisso, o pai da Jasmine quebra o cajado do Jafar. Porém, o Jafar traz o cajado de volta, porque agora ele era mais poderoso. Só que nisso, o Iago consegue roubar a lâmpada, o tapete é rasgado e o Jafar coloca todo mundo preso em um feitiço, menos o Aladdin. Mas o Aladdin fala que o Jafar não é o maior feiticeiro de todos os tempos, que ele era apenas o segundo. Só que ele estava fazendo, sem o Jafar perceber, ele queria se transformar no feiticeiro mais poderoso, só que o feiticeiro mais poderoso era o gênio. Então o Aladdin fez, sem que o Jafar percebesse, ele queria se transformar no gênio. E o Jafar não sabia que ele ia ter que ficar preso dentro da lâmpada. Então o gênio manda o Jafar e o Iago para a Caverna dos Tesouros e conserta o tapete. O Aladdin pede desculpa pelas mentiras para Jasmine e para o pai dela, e o gênio até tenta animar o Aladdin falando que ele poderia fazer outro desejo. Só que o que ele deseja é que o gênio seja livre. Então as crianças que aparecem no início do filme eram filhos do gênio com a Dália. Então o sultão fala pra Jasmine que ela pode ser a próxima sultana e ela poderia mudar a lei que deixaria ela se casar com o Aladdin. E só que agora ele já estava fora do palácio, então ela sai correndo atrás dele e o beija, e coisa que eu também faria. E a cena final do filme mostra o casamento deles. Então assim, a gente tem que combinar que o ator de Jafar é muito fraco em comparação ao da animação. E esse cara, ele é tão fraco nesse filme quanto sendo o vilão do Adão Negro. Inclusive eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Tá bom? E tipo assim, o Jafar da animação é 1000 vezes superior, ele dá muito mais medo. E graças a Deus não tem a cena da Jasmine beijando o Jafar no live action também. Não queria ser traumatizada de novo. E muito bom também a Jasmine tendo mais voz nesse filme e dela se tornando a nova sultana. E no final você se surpreende um pouco por saber que aquelas crianças eram filhas do gênio, com a Dália, por mais que você já imaginava isso durante o filme. E esse é o meu live action preferido da Disney. Ele não é 100% por causa do Jafar, que é muito fraco, mas eu dou uma nota 9 pra ele. Em comparação a tudo que a gente já viu da Disney, esse aqui é espetacular. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!